Depois de esperar 4 anos, contando do dia de sua encomenda, e investir o que hoje seria equivalente a pouco mais de R$ 1 bilhão, finalmente, em 10 de abril de 1912, o Titanic fez sua primeira viagem. Infelizmente, essa também seria sua última. Ele partiu de Southampton, no Reino Unido, tendo Nova York como destino final, depois de fazer escala em Cherbourg-Hauteville, na França, e depois em Queenstown, na Irlanda. Ele prosseguiu pelas águas congelantes do Atlântico Norte. Com mais de 3.600 quilômetros percorridos oceano adentro, na noite de 14 de abril, por volta das 23h40, um iceberg foi avistado na frente do navio. Como ele estava em velocidade máxima, os esforços da tripulação para desviar do obstáculo não surtiram efeito, e por fim, houve a colisão. Com o impacto, houve um rompimento do casco abaixo da linha d'água. As bombas instaladas na embarcação não eram suficientes para superar o fluxo de água que estava entrando, e por fim, às 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912, aproximadamente 2 horas e 40 minutos após o impacto, o Titanic afundou por completo, levando consigo mais de 1.500 vidas que não conseguiram escapar para mais de 3.000 metros de profundidade. Com esse problema gigantesco nas mãos, como a empresa que era proprietária do Titanic lidou com a situação? Ela faliu depois disso? Eles conseguiriam fazer com que os clientes confiassem novamente em viajar com eles? Será que este foi o único grande problema que eles enfrentaram? Isso e muito mais você vai ver aqui e agora no WebDoc SA. Antes de começarmos a falar do acidente e suas consequências, primeiro temos que voltar no tempo para 1845. Dois jovens, John Pilkington e Henry Wilson, que seguiam carreira na área de desmontagem de embarcações, decidiram criar uma empresa de fretamento de navios com sede em Liverpool, no Reino Unido. Em setembro do ano seguinte, eles conseguiram fazer a sua primeira viagem para Montreal, no Canadá, no brig Elizabeth. Logo depois, eles começaram a fazer o transporte de imigrantes para os Estados Unidos. Todos estes trabalhos sendo feitos com apenas embarcações alugadas, e foi só em 1849 que eles adquiriram o seu primeiro navio próprio, o veleiro Iowa, e colocaram o nome da empresa de White Star Line of Boston Packets. E aqui eu acho um ótimo momento para falar do curso de transição de carreira no portal de cursos do Peter, a Cyberclass. Se você deseja fazer assim como o Pilkington e o Wilson, sair de seu trabalho atual e começar o seu próprio negócio, você já está cansado de cumprir ordens do patrão e quer abrir o seu próprio negócio digital, ou até mesmo físico, mas não faz ideia de como começar? Os cursos da Cyberclass são a solução ideal para você. Com acesso, você não só terá acesso ao curso de transição de carreiras, mas a todo o material que estiver disponível no portal. Sério, eu já comprei e posso dizer que é muita informação valiosa pelo preço que ele está oferecendo. São vários cursos que abordam temas de desenvolvimento pessoal, finanças, negócios, vendas, redes sociais, marketing digital e muitos outros. Então aproveita agora porque ele está trabalhando com a versão beta, ou seja, ainda tem muito material que ainda vai ser postado no portal. Quem comprar o acesso vitalício terá acesso a todas essas atualizações. Só que se você estiver muito apertado em sentido financeiro, existe o plano anual, que também te dará acesso a essas atualizações, porém, como o plano diz, obviamente, durante um ano. Só que até lá você já vai ter uma renda suficiente para poder pagar o plano vitalício. Sem falar que esses cursos vão prevenir você de cometer alguns erros que vamos falar mais adiante aqui no vídeo. Então não deixe de conferir o link aqui na descrição ou use o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você. Em 1851, a notícia da descoberta de ouro na Austrália estava se espalhando pela Europa. Haviam muitas pessoas querendo fazer a imigração para aquele país e, é claro, que a White Star iria aproveitar essa oportunidade. A Austrália recebeu mais de 1 milhão de imigrantes em 3 anos.
E para mostrar que era competitiva, a White Star começou a enfatizar na segurança de seus navios e colocaram músicos à disposição para deixar as viagens um pouco mais agradáveis, agora em seus vários navios à vela. Como o negócio foi crescendo, em 1853, eles fretaram seu primeiro navio com casco feito inteiramente de ferro, o RMS Taylor. Infelizmente, 2 dias depois de sua viagem inaugural, o navio bateu em rochas e acabou afundando, com aproximadamente metade das pessoas a bordo morrendo. A culpa do acidente caiu sobre a dona da embarcação, a Charles Moore Company, que entregou o navio em péssimas condições operacionais, não havia feito os testes marítimos do navio e nem dado o devido treinamento à tripulação. Entretanto, este acontecimento fez com que Wilson tomasse várias medidas precipitadas para recuperar a perda financeira. Ele insistia em investir cada vez mais em navios maiores para chamar a atenção do público. Neste momento, Pilkington decide abandonar a companhia por não concordar com Wilson. E ele estava certo. Os investimentos em navios maiores não deram o retorno esperado, fazendo com que a dívida da empresa crescesse de maneira incontrolável. Os problemas aumentaram quando o Banco Real de Liverpool pressiona a White Star para liquidar a dívida com seus ativos. Sem muitas opções, a White Star declara falência e sua bandeira e nome foram vendidos por apenas 1.000 libras para um jovem empresário inglês chamado Thomas Henry Ismay. O ano era 1868 e Ismay havia terminado de comprar a White Star. Como ele já possuía uma outra empresa de embarcações, todos os outros navios dele foram transferidos para a nova empresa e receberam a bandeira da nova marca. Na intenção de reformar a frota, ele começou a investir nos novos e revolucionários navios a vapor. E foi nessa época que um comerciante fechou um acordo com Ismay. Ele ofereceu financiar todos os novos navios da White Star com a condição de que eles fossem construídos pelos estraleiros da Harland & Wolff, na Irlanda, uma empresa que seu sobrinho era um dos fundadores. Inclusive, seria essa empresa que iria construir o Titanic futuramente. A partir desse momento, por tradição, o nome de todos os navios deveriam terminar com as letras IC, o que eu acho uma ideia genial, pois só de ouvir falar o nome do navio, o público já saberia a qual companhia ele pertence. A disputa por passageiros era acirrada entre as concorrentes, até que a White Star conseguiu se consolidar no mercado em 1872, quando a SS Adriatic ganhou a Flâmula Azul de travessia transatlântica mais rápida. A Flâmula Azul foi um prêmio criado pelas companhias transatlânticas do século XIX para dar publicidade à velocidade dos seus navios. No auge dessa competição, os principais navios ganhadores pertenciam às companhias britânicas Cunard Line e White Star Line. É um reconhecimento não oficial dado aos transatlânticos de passageiros que cruzam o Oceano Atlântico em serviço regular com maior velocidade. Mas nem tudo eram flores. Em 31 de março de 1873, um de seus navios, o SS Atlantic, estava seguindo para Nova York. Temendo a escassez de carvão, o capitão decidiu ir para o Canadá através de uma rota nunca antes utilizada. O mar estava agitado na madrugada de 1º de abril e o navio acabou batendo em rochas e começou a afundar. O naufrágio ocasionou a perda de 585 vidas, de um total de 952 pessoas a bordo, com apenas homens sobrevivendo, com exceção de um menino, John Hindley, a única criança que sobreviveu. A perda do Atlantic foi o maior desastre marítimo na história até aquele momento. A White Star foi acusada de não fornecer carvão suficiente para a embarcação, enquanto seu capitão foi penalizado por ter agido de maneira irresponsável. Porém, a empresa foi inocentada de culpa em janeiro de 1874. O Atlantic foi rapidamente retirado de todos os anúncios da White Star, só que não foi esquecido. Ismay contribuiu pessoalmente para as finanças corporativas e manutenção da sepultura das vítimas. Mesmo com o naufrágio, a White Star continuou expandindo sua frota, investindo nas rotas do Atlântico Norte, chegando a atender até mesmo algumas regiões da América do Sul.
A companhia prosperou usando a estratégia de diversificação, atendendo outros nichos de mercado, como transporte de cargas, correios e de animais vivos. Até que em novembro de 1899, Thomas Ismay faleceu, deixando um legado incrível. É óbvio dizer que com a morte do presidente da companhia, o seu herdeiro iria assumir o seu lugar. E com uma nova pessoa na liderança, algumas mudanças iriam acontecer. Com a morte de Thomas, seu filho Joseph Bruce Ismay assumiu o comando da empresa. Se você é fã de quadrinhos, talvez esteja observando uma semelhança com os nomes usados nas histórias do Batman, tendo Thomas Wayne como pai de Bruce Wayne. Mas um dos criadores do Batman, Bob Kane, já se pronunciou e disse que o nome de Bruce é referente a um rei escocês do século XIV. Então, sinto muito decepcionar, mas pelo menos oficialmente não existe relação entre o Batman e os donos do Titanic ou a White Star. Prosseguindo. A diretoria continuou praticamente a mesma que a anterior e Bruce Ismay também continuou com os projetos e encomendas de seu pai. A principal mudança ocorreu em 1902, quando a White Star foi adquirida pela International Mercantile Marine, vamos chamá-la de IMM. Ela é um conglomerado de empresas criado pelo banqueiro americano John Morgan. Morgan tinha como objetivo obter o monopólio do transporte marítimo do Atlântico Norte, e a compra da White Star tinha um papel importante neste plano. Só que não foi tão fácil. Para conseguir fechar o negócio, Morgan ofereceu aos acionistas o equivalente a 10 vezes os lucros gerados pela empresa em 1900, um ano em que a White Star teve um lucro expressivo. Em respeito à memória de Thomas Ismay, a família estava relutante em aceitar a oferta, pois sabiam que se ele estivesse vivo, iria se opor fortemente a ela. Mas no final, acabaram cedendo à pressão por parte dos acionistas. Com isso, Bruce Ismay iria continuar na presidência da companhia, mas a diretoria havia mudado quase que por completo. Além disso, Ismay havia sido colocado entre os diretores da IMM. A integração com a IMM fez com que a White Star tivesse a capacidade de modernizar ainda mais a sua frota. E isso foi crucial quando o RMS Republic colidiu em meio à neblina com um navio italiano e começou a afundar. Equipado com modernos telégrafos sem fio, ele foi o primeiro navio da história a emitir um sinal de socorro QCD, algo parecido com SOS. Várias embarcações receberam o sinal e foram até o local do acidente prestar socorro. A perda de vidas foi mínima, totalizando 5, sendo que 2 eram tripulantes que foram atingidos durante a colisão enquanto estavam dormindo. Se não estivesse com esse equipamento a bordo, a perda seria muito maior. Logo, ficou evidente que todos os navios deveriam estar equipados com os telégrafos sem fio, e foi isso que a White Star fez. Outra mudança foi que em 1907, a diretoria decidiu mudar o ponto de partida das viagens de Liverpool para Southampton. Isso levaria à possibilidade de fazer uma escala na França e colocar mais passageiros no navio. Para fazer esse trajeto, a White Star contava com 4 navios e uma balsa de maneira quase que improvisada. Mas isso era apenas temporário, porque a integração da empresa com a IMM facilitou a aquisição do recurso financeiro necessário para poder realizar encomendas de 3 navios muito maiores e mais rápidos. E é aí que o Titanic entra na história. Com um lucro acima de 1 milhão de libras por ano, o risco de investir em uma classe de navios maiores e mais rápidos era relativamente baixo. Então, se a empresa tem capital para investir em um produto melhor, com um potencial maior de gerar lucro, por que não começar logo? Na intenção de demonstrar a dimensão do projeto, os nomes dos navios da classe Olympic foram inspirados na mitologia grega. O RMS Olympic, baseado nos deuses do Monte Olimpo, ou olimpianos, o RMS Titanic, baseado nos titãs, e o RMS Gigantic, baseado nos gigantes, que mais tarde teve o nome alterado para RMS
Britannic. Os 3 navios eram construídos nos estaleiros da Hartley Wolff, já mencionada antes. Foi necessária a construção de uma estrutura de 253 metros de comprimento por 52 de altura, já que na época não havia pórtico do tamanho suficiente para a construção. Além disso, havia um guindaste especial com 70 metros de altura. Sabemos que hoje existem navios muito maiores que o Titanic e seus outros 2 irmãos, mas mesmo hoje essa é uma obra impressionante. Por exemplo, observe essa foto em que um dos operários está perto do leme do Olympic. Se observar bem, apenas um dos parafusos é praticamente do tamanho dele. As informações que eu vou passar agora são apenas do Titanic, mas podem servir para os outros 2, porque a diferença entre eles não era tão relevante. Depois de pronto, ele operava com uma tripulação de 892 pessoas, podia transportar mais de 2.400 passageiros. Possuía 2 sistemas de propulsão, um sistema que era o que movia as 2 hélices laterais e o outro uma hélice central. Havia 29 caldeiras para gerarem vapor para os motores. As hélices laterais eram movidas por 2 motores de 4 cilindros e a central por uma turbina alimentada com o vapor que sobrava dos 2 motores laterais. Juntos, os motores geravam 46.000 cavalos de potência, o que fazia as 52.000 toneladas do Titanic atingirem cerca de 40 km por hora em velocidade máxima, consumindo em média 680 toneladas de carvão por dia. Em relação aos passageiros, nenhum navio na época fornecia tanto conforto e luxo quanto ele. A primeira classe tinha direito a um ginásio com os equipamentos mais modernos da época, quadra de squash, sala de fumar decorada com uma lareira e pintura de artistas renomados, restaurante à la carte, 2 cafés decorados com palmeiras, piscina coberta, banhos turcos, sala de leitura com mobílias de móvel. Eu estou falando apenas de áreas sociais. As cabines da primeira classe poderiam ter até mesmo casas de banho particulares, e com 2 delas, inclusive, possuindo seu próprio convés de passeio privado. Os passageiros de segunda classe tinham direito à sala de fumar, biblioteca, sala de jantar e também seu próprio convés de passeio coberto. Acomodações que eram equivalentes às da primeira classe de outras embarcações. A terceira classe também fornecia acomodações e instalações muito boas quando comparadas a outros navios, com cabines possuindo beliches para de 4 a 8 pessoas e também pequenos dormitórios para homens solteiros. Os passageiros da terceira classe também tinham à sua disposição 2 áreas comuns e uma sala de fumar no convés da popa. Um salão de refeições fornecia a eles 3 refeições simples, mas saudáveis, 3 vezes ao dia, em uma época em que muitos navios forçavam os passageiros da terceira classe a trazer suas próprias provisões de comida para a viagem. A maior parte das instalações e acomodações de primeira classe situava-se nos convéses superiores, dentro da superestrutura do Titanic, onde as vibrações e barulhos dos motores eram bem menores. A totalidade do convés A foi dedicada ao espaço de recreação e alojamento da primeira classe, juntamente com a maioria dos convéses B e C. As acomodações da primeira classe estavam localizadas em todos os níveis até o convés F. As instalações da segunda classe ficavam na parte traseira do convés B até o G, e as demais áreas eram destinadas à terceira classe, depósitos e cabines da tripulação. Para a segurança, o casco do Titanic era dividido em 16 compartimentos que impediriam a passagem da água em determinadas localidades. Elas poderiam ser acionadas manualmente ou automaticamente em caso de acidente. Também possuía 8 bombas d'água, capazes de retirar da embarcação cerca de 400 toneladas de água por hora. Quanto aos botes salva-vidas, o Titanic possuía 20, com capacidade total para 1.178 pessoas, 1/3 do total dos passageiros. Porém, isso era bem mais que a legislação exigia na época, já que existia a crença de que um navio de grande porte demoraria para afundar, e isso daria tempo para as embarcações ao seu redor se aproximarem e resgatarem os passageiros. Neste caso,
Os botes salva-vidas funcionariam como um meio de transferir os passageiros do navio que estava afundando para o que estava fazendo o resgate. Depois de construído, o Titanic fez os testes marítimos e logo depois estava disponível para a operação. Em sua viagem inaugural, em clima de festa, ele partiu atrasado de Southampton na quarta-feira do dia 10 de abril, às 12 horas e 15 minutos, e 953 passageiros a bordo, incluindo o presidente da companhia, Bruce Ismay, sendo estes de 40 nacionalidades diferentes. 29 deles desembarcaram ou na França ou na Irlanda. Depois de fazer as conexões, o navio saiu para atravessar o Oceano Atlântico com 1.316 passageiros e 889 tripulantes. Na parte da tarde do dia 12 de abril, a tripulação conseguiu conter um incêndio no depósito de carvão que teve início antes de partirem do Reino Unido. Especula-se até hoje que esse incêndio pode ter danificado as paredes do casco, mas como não existem provas concretas dessa teoria, essa é uma questão que está sem resposta definitiva até hoje. Ainda no dia 12 de abril, o Titanic recebeu pelo telégrafo várias mensagens alertando que o trajeto estava sob densa névoa e com icebergs espalhados pelo oceano. Algumas dessas mensagens foram entregues ao capitão, mas a maioria delas não chegou até ele. Às 22 horas e 55 minutos, 45 minutos antes do acidente, um navio que estava por perto, o SS California, emitiu para todos os navios um aviso que havia um campo de icebergs por perto. Porém, o telegrafista do próprio Titanic mandou o telegrafista do SS California parar de enviar mensagens, pois estava atrapalhando o envio das mensagens dos passageiros do Titanic ao continente por conta da interferência no sinal de rádio. Às 23h40, o Titanic estava na velocidade máxima. O céu estava claro, sem lua, e as águas tão calmas que a tripulação descreveu que conseguiam ver até mesmo o reflexo das estrelas no oceano com perfeição, como um espelho. Infelizmente, este era um sinal de que eles estavam se aproximando de um campo de icebergs. Porém, é uma informação que não se tinha conhecimento na época. E neste mesmo horário, os vigias tocaram os alarmes e avisaram a tripulação que havia um iceberg à frente. E imediatamente o sexto oficial ordenou a reversão dos motores e que virasse a embarcação totalmente para bom bordo, ou seja, para a esquerda. Porém, o Titanic demorava cerca de 30 segundos para ajustar o leme de direção. Quase 40 segundos depois da ordem, o navio começa a mudar de direção, mas já era tarde. Naquele momento, a colisão com o lado direito do navio foi inevitável, abrindo uma área total de pouco mais de 1 metro quadrado ao longo de 90 metros pelo comprimento da estrutura dianteira do navio. Isso fez com que vários compartimentos se inundassem. No projeto, os arquitetos previram que o Titanic conseguiria continuar flutuando com 2 compartimentos inundados. Porém, a extensão dos danos por mais de 90 metros do navio fez com que pelo menos 5 ou 6 compartimentos ficassem debaixo d'água. Quanto às bombas que tinham capacidade para 400 toneladas de água por hora, não davam conta, já que a quantidade de água que entrava estava acima de 420 toneladas por hora. Imediatamente, o Titanic, um investimento de mais de R$1 bilhão em valores atuais, começou a afundar com todas as vidas a bordo. O mesmo telegrafista do Titanic que minutos antes havia mandado o do SS California ficar calado para enviar as mensagens dos passageiros, começou imediatamente a enviar pedidos de socorro. Os vigias também soltaram fogos de artifício, na tentativa de quem estivesse por perto conseguisse encontrar a posição do navio, mas sem sucesso. Pouco tempo depois, o RMS Carpathia, que vinha de Nova York, captou o pedido de socorro do Titanic e logo partiram para o resgate. Mas, como ele estava a 93 quilômetros de distância e tiveram que desviar de muitos icebergs pelo caminho, a embarcação alcançou o Titanic apenas 4 horas depois. Por volta de 00h20, os passageiros começaram a embarcar nos botes salva-vidas. Houve uma desordem também na hora do embarque desses botes, uma vez que a tripulação não sabia a capacidade máxima deles.
e temendo que eles afundassem, muitos foram lançados com menos da metade de sua capacidade total. Muitos passageiros da primeira classe não estavam dispostos a embarcar, mas Bruce Ismay os convenceu da urgência da situação. Nos convéses inferiores, a situação era muito mais desesperadora. Além de lutarem pelas suas próprias vidas, os operários estavam trabalhando para não deixar a água gelada entrar em contato com as caldeiras do sistema de propulsão, já que isso iria provocar uma explosão. Nesse meio tempo, a grande maioria dos passageiros da terceira classe estavam perdidos no labirinto de corredores. Em alguns pontos, a tripulação impediu que eles conseguissem passar para o convés superior. O último bote salva-vidas foi lançado às 2h05, com 20 pessoas a bordo e mais 2 que conseguiram pular nele enquanto estavam sendo baixados. Neste horário, o navio já estava bastante inclinado, com a proa totalmente submersa. Neste momento, o capitão liberou a tripulação de suas funções e gritou: "Agora é cada homem por si." Às 2h15, a popa do navio estava no ar, com a estrutura sofrendo a ação de 2 forças opostas. Uma na proa inundada, puxando o navio para baixo, e outra na popa, que estava cheia de ar, fazendo com que ela flutuasse na água. Às 2h20, o Titanic já havia se partido ao meio e afundado por completo. Muitos morreram imediatamente com choque térmico, ao caírem na água que estava com menos 2 graus Celsius de temperatura. E depois, aos poucos, os outros que estavam na água perderam a consciência por conta da hipotermia e afundaram para nunca mais voltar. Os passageiros que estavam nos botes conversaram entre si para decidir se iriam retornar para buscar mais alguém. Mas a maioria decidiu não voltar, com medo de que virassem a embarcação em que eles estavam. A única exceção foi o 5º oficial Lowe, que deixou os passageiros que estavam com ele em outro bote e conseguiu voltar, salvando mais 5 pessoas. O 3º oficial, Pitman, admitiu que os gritos dos náufragos naquele acidente iriam o perturbar pelo resto da vida. Às 4h da madrugada do dia 15, o RMS Carpathia, que era de propriedade da Cunard Line, uma das concorrentes da White Star, começou o resgate dos sobreviventes. O capitão Arthur Rostron já havia preparado o navio para receber todas as vítimas. Ele já havia deixado os médicos de prontidão, limitado seus passageiros a ficarem em suas cabines e preparou camas, cobertores e comida, além de organizar a tripulação de uma forma em que todos já sabiam o que iria fazer. O resgate levou 4 horas no total, e temendo não conseguir chegar na Europa, Rostron decidiu dar meia volta e retornar para o porto de partida. Em 18 de abril, o Carpathia chega em Nova York, sendo recebido com cerca de 40.000 pessoas que estavam aguardando ao redor do porto e já tinham recebido a notícia. Em solo, muitos tripulantes e o capitão foram convocados para testemunhar no inquérito sobre o naufrágio. Depois disso, ele foi presenteado por uma sobrevivente do Titanic com uma taça especial de reconhecimento pelos esforços em resgatar os sobreviventes. Além disso, ele foi convidado para um jantar na Casa Branca e recebeu a medalha de ouro do Congresso, a mais alta premiação que é dada a qualquer indivíduo que realize um proeminente ato de segurança, prosperidade e interesse nacional dos Estados Unidos. Se por um lado a Cunard estava com um herói em suas mãos, por outro, a White Star estava vivendo um verdadeiro inferno, com a opinião pública questionando vários pontos polêmicos, como por que Ismay havia salvado sua vida quando tantos outros morreram? Por que o Titanic navegou em um campo de gelo em velocidade máxima? Por que haviam tão poucos botes salva-vidas? Ainda de dentro do Carpathia, muitos sobreviventes se uniram para escrever uma carta aberta ao jornal The Times, questionando a segurança dos navios na época e pedindo urgentemente mudanças na regulamentação de segurança. Os parentes das vítimas lotaram os escritórios da White Star procurando saber se eles tinham sobrevivido ou não.
Infelizmente, a notícia não era boa para a grande maioria. Os operários da Harland & Wolff choraram pelas ruas ao saberem das notícias, pois de certa forma, por participarem da construção do Titanic, eles se sentiam culpados. A White Star contratou 4 navios para voltar ao local e fazerem buscas. Infelizmente, encontraram apenas pouco mais de 300 corpos flutuando. Destes, alguns foram sepultados no mar e os outros encaminhados para o Canadá. Os inquéritos concluíram que 1. A regulamentação de botes salva-vidas estava desatualizada. 2. O capitão Smith não deu atenção adequada aos avisos de gelo. 3. Os botes não tinham sido preenchidos de forma correta. 4. A colisão foi um resultado direto do Titanic ter entrado em uma área de perigo em uma velocidade muito elevada. Porém, tanto o inquérito inglês quanto o americano concluíram que a negligência por parte da White Star não havia sido um fator, pois todos os envolvidos estavam seguindo as práticas habituais, dessa forma, podendo apenas categorizar o desastre como um caso fortuito. O naufrágio do Titanic levou a muitas mudanças na regulamentação marítima, como garantir a presença de mais botes salva-vidas, que a tripulação seria obrigada a fazer exercícios de emergência e que os rádios dos navios deveriam ser operados permanentemente. Além disso, foi criada a Patrulha Internacional do Gelo para monitorar a presença de icebergs no Atlântico Norte. Todas essas medidas permanecem vigentes até o dia de hoje. O naufrágio do Titanic provocou uma perda de confiança do público em grandes navios. Os operários do Olympic, seu irmão gêmeo, fizeram uma greve ainda no mesmo mês do naufrágio, reivindicando maior segurança a bordo. O navio foi tirado do serviço e equipado com maiores medidas de segurança, incluindo botes salva-vidas para todos a bordo, atendendo às medidas de segurança que foram alteradas. O Olympic, pouco tempo depois, conseguiu reconquistar a confiança dos passageiros. Enquanto isso, a construção do gigante, que foi temporariamente paralisada, para que seu projeto fosse alterado levando em conta as recomendações das comissões de inquérito do Titanic. Seu nome também foi alterado para Britannic. A revolta do público com Bruce Ismay fez com que os acionistas, tanto da IMM quanto da White Star, o forçassem a deixar a presidência das duas companhias. Ele foi substituído por um amigo que trabalhava com ele, Harold Sanderson. Porém, Sanderson foi substituído na IMM, permanecendo apenas como presidente da White Star. Estes ajustes fizeram com que a imagem da White Star ficasse mais aceitável e foram suficientes para acalmar a população e a mídia internacional. Nenhuma empresa, com seus diretores em sã consciência, iria iniciar um projeto com o objetivo dele fracassar logo na primeira vez em que ele for colocado em prática. Não só a White Star aprendeu com essa tragédia, mas a humanidade. E até hoje nós colhemos os frutos do que foi aprendido desse acidente. Lógico que toda essa história foi um desafio gigantesco para a White Star, mas eles estavam prestes a enfrentar um problema muito maior que nem se compara com o naufrágio do Titanic, a Primeira Guerra Mundial. Em julho de 1914, a Primeira Guerra Mundial começou. Neste período, a White Star possuía 35 navios em sua frota. Todas essas embarcações foram de certa forma requisitadas para serem utilizadas pela Marinha Real durante a guerra, por meio do Decreto de Requisição de Transatlântico. Neste cenário, a White Star ficaria com perdas financeiras sem precedentes. Todos os navios que estavam em fase de construção tiveram que ficar parados até o fim da guerra por conta dos recursos financeiros escassos. O Britannic foi convertido em um navio hospital e afundou em 1916. Essa foi a maior perda da White Star durante a guerra. Ao todo, eles perderam 10 embarcações. Quando a guerra acabou, dos 3 navios da classe Olympic, apenas o próprio Olympic sobreviveu, tendo que passar por uma reforma antes de ser colocado de volta para atender a população civil. Como compensação pelas perdas,
A White Star recebeu vários navios alemães como reparação de guerra, entre eles o Bismarck, mas nunca conseguiu recuperar as perdas financeiras desse período. Na década de 20, a White Star conseguiu uma certa estabilidade, mantendo um fluxo modesto de viagens e passageiros. A IMM estava passando por grandes dificuldades financeiras e por isso anunciou que a parceria entre ela e as subsidiárias americanas havia chegado ao fim. Em novembro de 1926, o Lord Castleson comprou a White Star por 8 milhões de libras esterlinas. Castleson deu início a um novo grande projeto, o RMMV Oceanic, uma embarcação de mais de 300 metros de comprimento. Porém, o período de crise financeira conhecido como a Grande Depressão levou à paralisação da construção e forçou o fim do projeto. Depois de várias derrotas em sentido financeiro, a White Star estava em situação vulnerável. A solução foi se fundir com a sua concorrente, a Cunard, criando assim a Cunard White Star Line em 1934. Os navios da nova empresa passaram a usar as duas bandeiras, com a bandeira da Cunard acima da White Star, visto que ela era proprietária da maior fatia das ações. Em 1947, a Cunard ofereceu 2 libras esterlinas por cada ação da White Star. A negociação levou quase 2 anos para ser concluída e em 31 de dezembro de 1949, as atividades da Cunard White Star Line foram todas passadas para a Cunard, esta última voltando a usar o nome antigo, marcando assim o fim da marca White Star Line of Boston Packets. Se ficou curioso para saber o que aconteceu com a Cunard, ela foi adquirida pela Carnival Corporation em 1998, e esta ainda hoje é formada por 10 companhias de navegação, que são a Carnival Cruise Lines, Holland American Line, Puissance Cruises, Seabourn Cruise Line, P.U. Cruises, Cunard Line, Aida Cruises, Costa Crociere, Ibero Cruzeiros e P.U. Você já conhecia a história da White Star? Gostaria de conhecer mais alguma história interessante de algum negócio que deu certo ou que faliu? Deixe aqui nos comentários. Se você chegou aqui, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Da história da White Star, tiramos muitas lições, tanto dos seus erros quanto de seus acertos. Aprendemos que tomar medidas precipitadas para resolver um problema pode tornar ele ainda maior. E quando a situação está difícil, o ideal é manter a calma e pensar uma boa estratégia. Aprendemos que quando as oportunidades aparecem, temos que agarrá-las com as 2 mãos e usar esse período com cautela. Que saber fazer e manter parcerias é crucial para manter o fôlego do negócio. A ignorância e a ingenuidade podem custar vidas e trazer vários problemas para a empresa e seus clientes. Vimos também que quando surge uma situação sem precedentes, a probabilidade das regras do jogo mudarem é muito alta. Logo, os empresários precisam ter uma margem em suas finanças e estratégias para mudarem alguns planos. Do ponto de vista pessoal, devemos gostar muito do nosso trabalho, mas evitar que isso se torne uma paixão a ponto de não conseguir saber a hora de parar. Alguns deixaram a White Star porque sentiram que naquele momento algo importante não estava certo. Aquela história motivacional de que só temos que ter o plano A para todas as nossas energias serem direcionadas apenas a ele é falsa. Geralmente, são ditas por pessoas que têm várias opções já pré-estabelecidas na sua vida. Seja paciente, mas não procrastinador. Ambicioso, mas não ganancioso. Tenha valores bem estabelecidos em sua mente, mas nunca seja ingênuo. Um grande abraço para você e sua família e até a próxima.